Bora, Rafael, para as últimas informações do Corinthians nessa quarta-feira, último dia do ano. E tem jogador sendo oferecido pro Corinthians, tudo nesse vídeo. E as primeiras mudanças já do Marcelo Paz no timão. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Uma informação, um feliz ano novo para você. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Falta pouco, hein? Falta pouco. Vamos lá, no telão, o símbolo do Corinthians, pra gente entender como é que está a vida do Esporte Clube Corinthians Paulista. Já comemorou muito aí nesse estádio, o Pacaembu. Título da Libertadores, por exemplo, entre outros. Um abraço pra você, Vlad. Boa tarde, as notícias do Corinthians. Boa tarde, Felipe. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Corinthians que se prepara para a temporada 2026, depois de ter tido um 2025 conturbado fora de campo, né, com processo de impeachment e tudo mais, mas dentro de campo terminou campeão da Copa do Brasil e também do Paulistão. Tem uma grande novidade, que é a vinda do Marcelo Paz, ex-Fortaleza, para ser o executivo de futebol, tomar conta exatamente do departamento que antes estava com o Fabinho Soldado, que deixou o Parque São Jorge há poucos dias. Apesar dele ainda não ter chegado em São Paulo, deve chegar por volta do dia 2 ou 3 de janeiro, ele já está tomando várias decisões e trabalhando bastante, principalmente na questão de renovações de contrato, de contratações de outros jogadores, reforços, trazer para o Corinthians, melhorar o elenco para a Libertadores e também para as outras disputas. O lateral Saravia, do Atlético Mineiro, foi oferecido nos últimos dias, ele não renovou o contrato com o Galo, então está no mercado, então o Marcelo Paz está avaliando essa contratação do Saravia. Além disso, ele vai ter uma reunião nos próximos dias, nas próximas semanas, pessoalmente com o Memphis Depay, para tentar tratar a questão da renovação de contrato. O holandês, que tem um vínculo até o meio de 2026. O Marcelo Paz, assim que chegar em São Paulo, vai começar essas tratativas. A gente sabe que tem uma questão financeira muito grande. O Memphis Depay recebe um salário muito alto, então todas essas questões ele vai ter que resolver se quiser a permanência do jogador holandês. Outros atletas em final de contrato: Thales Magno, Romero e também o Andileri. Desses três, apenas o Andileri deve permanecer no Parque São Jorge se chegar a um acordo com o Corinthians. O Thales Magno deve voltar a empréstimo do New York City e o Romero, infelizmente, deve se despedir do Corinthians, ele que é um dos grandes ídolos dos últimos anos. Também ele vai ter que resolver a questão dos jogadores emprestados que voltaram: o Fagner, o Alex Santana e também o Pedro Raul. Uma das coisas que ele já pôde conseguir fazer nesses últimos dias foi finalizar o acordo para a permanência do volante Maicon até o final de 2027. Vai ficar por mais 2 anos no Corinthians. Mas, em compensação, tem que resolver a questão da dívida com o Shakhtar Donetsk em relação aos outros 2 empréstimos. Cerca de 1 milhão de euros, mais ou menos 6 milhões de reais, Felipe. Obrigado, Vladimir Bianchini, trazendo as informações do Corinthians. Ele volta para mais destaques na sequência da nossa programação. Jailson, Marcelo Paz tem um grande desafio, fez um trabalho incrível no Fortaleza, embora o último ano tenha sido de rebaixamento. A gente está falando de um clube que mudou de patamar e virou referência não só para a região Nordeste, mas para o Brasil. Assim, o que fazer com organização e não com os maiores investimentos disponíveis. E ele vai ter um desafio gigantesco nesse Corinthians. Vai ter um desafio gigante, ainda mais pelo que o Vlad acabou de falar, né? Questão de transfer ban, tem que regularizar essa pendência, tem que parar para pensar que o Campeonato Brasileiro já começa agora em janeiro, já tem a Supercopa do Brasil também contra o Flamengo, então assim, a temporada de 2026 já vai começar em janeiro, não vai ter aquele ato de você começar com o Campeonato Paulista ali um pouco mais devagar, não, já vai começar a 1000 por hora e o Marcelo Paz vai ter muito trabalho. Sobre essas renovações, acho que o Maicon, você ainda tendo uma dívida pendente com o Shakhtar e mesmo assim você consegue manter um cara que é muito importante dentro de campo e ainda é um dos capitães da equipe, então essa definição do Maicon, essa continuidade é muito boa pro Corinthians. A saída do Thales Magno, que também já não estava sendo utilizado, o Romero a mesma coisa. Acho que assim, o Marcelo Paz vai ter que ser assertivo no sentido de tentar trazer jogadores, né, no 0800 mesmo, de graça, mas que sejam úteis. Por exemplo, o Thales Magno e o Romero estavam custando e não estavam sendo utilizados, né? A gente viu o Dorival, por exemplo, usando o Guinegão, o Rian, o menino volante, usou o Kaique, o menino que jogava aberto pela esquerda, enfim, depois o Dieguinho para jogar pelo lado direito. Então, assim, jogadores da base, justamente porque ele não tinha confiança nesses jogadores. Vamos ver também os 3 que voltam de empréstimo, né? O Fagner, o Alex Santana e o Pedro Raul, se vai ter o Dorival, se vai ter alguma análise ali para a manutenção desses jogadores para o ano de 2026, porque lembrando, o Corinthians ainda tem que resolver essas pendências financeiras para ter condições de contratar jogadores para a próxima temporada. Caso isso não aconteça, o Corinthians vai ter que ali ficar com o elenco
acertar e ajustar o elenco de 2025 e contar com esses jogadores que estão voltando de empréstimo. Fala galera, tudo bem? O ano tá chegando ao fim e muitas coisas ficaram para trás. A gente não pode esquecer e iniciar 2026 cobrando os dirigentes do Corinthians. Muitas coisas, vou contar algumas delas aqui que ficaram para trás e a gente não pode deixar que isso aconteça nem caia no esquecimento. Só não esqueça de curtir o post, hein? E seguir na plataforma para mais informação e curiosidade. A começar pelo claro, aquele relatório da Ernst Young. E aí, cadê? O Augusto Melo pediu, não mostrou para ninguém. O Osmar Stabile pagou o que devia para a empresa, também não mostrou para a torcida. O que está escondendo aí, hein? O que vocês estão escondendo aí que estava lá no relatório? Por que não mostrar para o torcedor corintiano? A gente não pode esquecer disso não, hein? De jeito nenhum. Casos de cartão de crédito corporativo, hein? Lá, muitos meses atrás, o ex-presidente André Sanches chegou a admitir que o uso, né, que depois virou até denúncia do Ministério Público e tudo mais. E aí no Corinthians não vai acontecer nada? E aí a tal da Comissão da Justiça, passaram meses, chegou às férias e nada, não chegou nem na Comissão de Ética ainda, e aí? Do Willio também, né, já o Ministério Público de olho em uso de cartão corporativo também, e nada vai acontecer no clube? E o impeachment do presidente Augusto Melo? Não vai ter consequência em comissão de ética? Não vai ter ali todas aquelas punições que precisam ter para quem tem conta reprovada e para quem tem impeachment? Ah, e a famosa sábado à noite, a noite da vergonha, quando levaram lá um papel sulfite querendo dar o golpe, nada, não vai acontecer nada com aquelas pessoas também? E o CT da base? A promessa de anos e anos e anos, hein? Há mais de década de que vai ter mini estádio, que ia ter iluminação, alojamento, até agora nada. E as cadeiras da Sul, que ia pedir autorização para tirar, lembra? Certeza, vamos tirar a cadeira da Sul, aumentar a capacidade, também nada disso resolvido. Enfim, tem muito assunto que ficou para 2026 e que a gente não pode esquecer e seguir cobrando. Estão comigo nessa ou não? Estamos de volta com o Sport Center e vamos ouvir agora o Marcelo Paz, que é o novo diretor de futebol do Corinthians. Assumo compromisso e muito trabalho pelo Corinthians com empenho e responsabilidade. Quero estar presente no projeto que vai conduzir o Corinthians pelo caminho da gestão, das boas decisões, da responsabilidade, sempre respeitando a história grandiosa que o clube representa. Cada passo será dado com seriedade, planejamento e foco para construir um Corinthians com um futuro brilhante, competitivo e sustentável. Ao seu lado, torcedor, fiel torcedor que apoia os 90 minutos, vamos trabalhar muito, demais, para continuarmos sendo um clube que motiva, alegra e honra a sua apaixonada torcida. Contem comigo, feliz 2026 e vai Corinthians! Tá aí, muda rápido o negócio, né? Tá aí o Marcelo Paz, agora executivo de futebol do Corinthians, falando pela primeira vez com o seu novo cargo. André, você gosta desse movimento? Sai do Fortaleza, tem muita experiência no Fortaleza, chega no Corinthians, que é esse avalanche de clube, né? Primeiro um comentário, assim, de uma impressão a respeito desse vídeo, que pode não ter sido a intenção do Marcelo Paz, mas que para mim chama a atenção. Nós entrevistamos o Marcelo várias vezes aqui no nosso programa, no período em que ele trabalhou no Fortaleza, seja como presidente do clube, seja como CEO da SAF, etc., em diferentes cargos. E ele sempre teve um determinado estilo de se comunicar. Agora ele veste a camisa, chega a um clube que é completamente diferente do Fortaleza em tudo, e se comunica de uma outra forma. A minha impressão é que isso foi proposital, para demonstrar que é uma nova realidade, que é uma nova posição, um novo cargo, um trabalho diferente, uma responsabilidade distinta também, uma repercussão, por óbvio, muito maior. A capacidade do Marcelo Paz, como gestor de futebol, é indiscutível. Alguém que conseguiu fazer num clube como o Fortaleza o que ele e outras pessoas, mas sob liderança dele, conseguiu fazer, é notável e é para ficar na cabeça de todas as pessoas que acompanham o futebol no Brasil. Mas isso não significa que ele vai ter o mesmo tipo de sucesso, que ele não vai ter a mesma trajetória
como gestor no Corinthians. As dificuldades são muito maiores e inúmeras, porque o Corinthians é um clube efetivamente, do ponto de vista administrativo, quebrado. Só não quebra porque o potencial de receita é gigantesco, a torcida a torcida oferece uma clientela também incomparável na região mais rica e produtiva do Brasil, e é por isso que o Corinthians continua caminhando para frente e, mesmo nesse tipo de situação, conquista títulos, como nós vimos na temporada que está terminando. Mas eu entendo que, ao longo do seu período no Corinthians, nós vamos ouvir do Marcelo que as dificuldades que ele vai encontrar são muito distintas e maiores do que aquilo que ele conseguiu enfrentar e superar como gestor no Fortaleza. De qualquer maneira, da mesma forma que criticamos aqui tudo o que aconteceu de inaceitável, inexplicável, inadmissível no Corinthians em termos administrativos, é também preciso elogiar quando as coisas são feitas do jeito certo, com as pessoas certas. A contratação do Marcelo Paz é um acerto das pessoas que tomam decisão no Corinthians nesse momento. A grande questão em relação ao Marcelo Paz no Corinthians é o quanto ele vai ter de autonomia e de paz também, né? Já juntando com o sobrenome. Você acredita nisso, André? Já que estão trazendo o Marcelo Paz, o Fabinho Soldado, ele tinha a sua autonomia, mas ele blindava ali o vestiário e sabíamos que do lado de fora ele tinha muita gente que fazia oposição a ele. E com o Marcelo Paz escolhido pelo presidente, você acredita que vai ser diferente e que ele vai ter essa tranquilidade? Eu acho que ele é muito capaz, como eu disse agora há pouco, e como é competente e não começou ontem no futebol e entende perfeitamente as distinções entre o que ele fazia no Fortaleza e o que pretendem que ele faça no Corinthians, ele deve ter se informado e deixado muito claro o que ele é capaz de fazer e de que condições ele precisa para fazer, né? Alguém com a experiência dele não chegaria num clube tão problemático nesse momento como o Corinthians, de sorriso no rosto, achando que é como andar de bicicleta, né? Qualquer uma que você pega, você consegue ficar em pé. Nem todo mundo consegue, mas assim... a maioria. A ideia é essa. Então ele deve ter se cercado, não de garantias, porque as garantias elas são difíceis, em alguns casos elas nem existem, mas ele deve ter se cercado das providências e de uma conversa muito clara a respeito do que deve ser cobrado do próprio trabalho a partir de agora. E se o Corinthians deixá-lo trabalhar, assim como a gente fala a respeito do suporte da convicção e da confiança e da proteção que os clubes devem oferecer a treinadores, no caso da contratação de um gestor como ele, eu acho que vale a mesma dinâmica. O Corinthians precisa tratá-lo como um técnico, dar condições de trabalho e cobrar aquilo que em que ele merece ser cobrado. Mas não será fácil, de um lado e de outro. Marcelo Paz já começou a trabalhar também. Vamos para o site espn.com.br, tem notícias do Corinthians por lá, porque o Timão acertou nesta terça-feira com o Shakhtar os detalhes finais da permanência em definitivo do Maicon, negociação que já teve então a participação do Marcelo Paz. A ESPN apurou que os ucranianos repassaram 50% dos direitos econômicos do jogador para o Timão, num acordo sem custos, e seguraram os outros 50%. E apesar do alinhamento amigável com o Shakhtar, o Corinthians ainda vai precisar quitar os 2 últimos empréstimos do volante no valor total de 1 milhão de euros, 6 milhões e meio de euros de reais na cotação atual. E o novo contrato do Maicon com o Timão é válido até o final de 2027. Já começo pelo Maicon, que tinha inicialmente um acordo encaminhado até o fim de 2028, mas o Corinthians está já com um acordo verbal com o jogador e seu staff e deve formalizar isso nos próximos dias. Ele tem contrato terminando agora, nesse dia 31, mas o Corinthians ainda está com o transfer ban, né? Então, para registrar novos contratos, vai precisar derrubar esse transfer ban quando a janela abrir no dia 5 de janeiro. Mas já encaminhou esse acerto não só com o Maicon, mas com o Shakhtar Donetsk. E agora, de uma maneira muito melhor, né? Com um vínculo definitivo
com o Corinthians, ou seja, ele não precisa mais negociar a cada ano essa renovação de empréstimo. O Corinthians ainda deve 1 milhão de euros pela última renovação de empréstimo, um acordo que inclusive foi parar na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte, né, porque o Corinthians recorreu, o que pode gerar também um novo transfer ban. De qualquer maneira, esse valor vai ter que ser pago em algum momento e o Shakhtar ainda assim topou negociar com o Corinthians porque o Maicon não quer voltar para a Ucrânia e tinha o desejo de permanecer por aqui. O Corinthians também tinha esse desejo manifestado pelo técnico Dorival Júnior, pelo Fabinho Soldado ainda quando estava por aqui, e agora o Marcelo Paz já vem tomando conta da situação, e esse acordo ele só foi diminuído, né? Inicialmente em 2028, agora fim de 2027. Mas aí tem um detalhe, o Shakhtar topou, porque vocês vão achar que o Shakhtar é uma mãe, assim, tá tudo certo, né? Ficou emprestando o cara sem pagar, sem receber, inclusive, né, esse último contrato de empréstimo, e agora libera o cara sem custos num contrato em definitivo pro Corinthians. Beleza? Não. O Shakhtar topou fazer esse negócio desde que ficasse com 50% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, numa futura venda que o Corinthians pode acabar negociando, o Maicon 50% é do Shakhtar. Então ele detém ainda 50% do jogador, enquanto que o Corinthians apenas 50%, mas recebe ele livre de custos para formalizar um vínculo definitivo até o fim de 2027. Beleza? Gostaram? Eu sei que muita gente não estava muito satisfeita, né, com o Maicon, mas confesso para vocês que esse ano, especialmente esse ano, desde o seu retorno, que ele sofreu muito com lesões, foi a melhor temporada do Maicon, seguramente. Desde quando ele saiu do Corinthians lá atrás, em 2018, deixando o clube, inclusive, com aquele título paulista conquistado dentro do Allianz Parque, ele fazendo o gol decisivo, o gol de pênalti que concedeu o título ao Corinthians. Nesse seu retorno foi a melhor temporada e protagonista, assim, ou pelo menos um coadjuvante de luxo, um cara super importante dos 2 títulos conquistados, especialmente da Copa do Brasil. O que vocês acham? Quero ouvi-los. Vamos falar sobre Marcelo Paz, que já fardou, já colocou a camisa do Timão, já meteu um vai Corinthians e usou palavras, né? Ele ainda não chegou em São Paulo, está fazendo videoconferências, mas já está trabalhando. Dia 3 tem a reapresentação com o elenco, ele estará presente no CT Joaquim Grava e aí vai conversar com os jogadores, provavelmente apresentado à imprensa, mas ele falou as seguintes palavras, e é importante a gente entender o significado delas. Assumo o compromisso e muito trabalho pelo Corinthians com empenho e responsabilidade. Beleza, até aqui protocolar. Quero estar presente no projeto que vai conduzir o Corinthians pelo caminho da gestão, das boas decisões, da responsabilidade, sempre respeitando a história grandiosa que o clube representa. Cada passo será dado com seriedade, planejamento e foco para construir um Corinthians com um futuro brilhante, competitivo e sustentável, ao lado do seu torcedor, fiel torcedor que apoia os 90 minutos. Vamos trabalhar muito, demais, para continuarmos sendo um clube que motiva, alegra e honra sua apaixonada torcida. Vejam que futuro brilhante, competitivo e sustentável. Planejamento, um projeto que conduz o Corinthians no caminho da gestão, boas decisões e responsabilidade. Então, aquilo que eu tinha dito para vocês, o Marcelo vem para operacionalizar o clube dentro de um conceito que pode finalmente colocar o Corinthians nos eixos, com muita responsabilidade, transparência, com boas decisões, né? Decisões mais pensadas, com fluxo de caixa, para não ficar vendendo o almoço para pagar a janta, começando o dia sem saber se vai conseguir pagar o salário do mês. Isso não dá mais. O time brigando para não cair no Brasileiro, dívidas e transfer ban e não sei o quê. Tudo isso o corintiano não quer saber mais. Então, mesmo que daqui a pouco, né, o Marcelo entenda que o perfil de contratações seja outro, eu ainda não descobri se vai ser dessa maneira, se o Corinthians vai querer dar um salto, não sei como, né, com a situação financeira que vive, mas daqui a pouco com empréstimos que estão chegando, na verdade valores pendentes que estão chegando para poder viabilizar algumas questões, derrubando os transfer bans, mas não vai dar para dar um salto maior que a perna. Você precisa de criatividade nesse momento e às vezes, né, trocar prejuízos, né? Tira um jogador aqui que está te custando muito, abre espaço na folha, você repõe com outro, com um jogador um pouquinho mais
com fome, como a gente diz, né? Competitivo e tal. Vai ter que ser dessa maneira para o Corinthians vencer mais um ano e começar a enxugar, parar de enxugar gelo, né? E começar a pagar as contas para se organizar. Vamos ver, estou muito, muito confiante, com ótimas expectativas no excelente gestor Marcelo Paz. Era tudo que o Corinthians precisava. Eu não tô nem fazendo uma brincadeira ou alusão com o sobrenome dele, tá? Não tô falando de Paz, porque Paz no Corinthians não existe. A Fiel nem quer paz. A Fiel quer barulho, muvuca, bagunça e título no final do ano. É isso que... Até derrubei a caneta aqui. É isso que a Fiel quer. Mas, é claro, andando na linha de uma forma sustentável, planejada, é muito melhor, né? Você tem mais condições de colher frutos lá na frente. Vamos fechar esse vídeo com uma possibilidade trazida pelo Samir Carvalho, do Portal UOL e do Café do Setorista. Inicialmente, ele falou do interesse do Corinthians no Savarino. O Savarino está mexendo aí com as estruturas, aí com vários clubes nessa janela de transferências. E o Corinthians tem interesse no Savarino, que eu acho um excelente jogador. O venezuelano do fogão, ele é diferenciado. Eu acho que ele chega e joga. Chega e joga no Corinthians. O problema é o seguinte, segundo o Samir, o Botafogo até topou negociar pedindo 2 jogadores. Gustavo Henrique e Ranielli. Eu podia encerrar esse vídeo agora, dizendo para vocês, valeu, um abraço, tchau. Mas vamos lá, né? Vamos tentar entender. É claro, o Savarino é um jogador valorizado, e os caras estão olhando 2 titulares que daqui a pouco, dentro do perfil de carência de elenco que eles estão tendo, beleza, são jogadores que se encaixam. E óbvio que se encaixam. O Gustavo Henrique e o Ranielli seriam titulares absolutos do Botafogo. Como seriam titulares em boa parte das equipes no Brasil, mas a gente está falando de 2 caras titulares numa recém-conquista de Copa do Brasil, que terminaram um ano super em alta, que tem uma identificação com o torcedor e que, assim, vamos combinar. Se a gente analisar a troca por si só, o Savarino, beleza, mas aí você perde 2 titulares que você vai ter que ir no mercado repor, ou você vai ter que ir dentro do teu elenco e você não vai encontrar caras com a mesma característica, acabou a conversa. Mas assim, não tem nem margem para negociação. Aí agora o Samir postou que o Corinthians ofereceu o Félix Torres. Sabe aquela história de não tem mais bobo no futebol? Cara, se o Botafogo aceitar isso, falar baixinho, aí a gente começa... Não, com todo respeito, eu acho até que o Félix Torres... Juro pra vocês, eu tenho um pensamento um pouco benevolente em relação ao Félix Torres. Eu acho que não aconteceu no Corinthians, mas assim... Cara, pode ser que ele jogue em algum outro time. O cara é titular de uma seleção que vai disputar a Copa do Mundo, e esse foi o argumento, inclusive, usado pelo Corinthians ao Botafogo. Não acho de todo ruim você utilizá-lo numa negociação. O problema é os caras quererem o Gustavo Henrique e o Ranielli, você oferece o Félix Torres para ter o Savarino. Aí vamos lá, né? Mas aquela tenteada, né? É livre. E o Marcelo Paz está chegando para tentar acomodar esses negócios e provavelmente ele vai tentar entender o caixa do clube para ver se tem condições de trazer um jogador desse quilate. Agora, se tiver que abrir mão de jogadores super importantes do teu elenco, bom, aí vira a página e vamos em frente. Então é isso, Fiel. Confesso que eu nem conheço esse lateral Saraiva. Eu já ouvi falar, mas eu não, tipo assim, pegar pra ver, pra jogar, eu não conheço. Cara, não deve ser bom não pro Atlético dispensar o cara, não deve ser muito bom não. Eu prefiro a gente focar em alguém da base, tal, do que contratar um jogador assim. Claro que a gente vai ter que contratar, mano. Esse transfer ban até agora nada. Eu tinha ouvido umas semanas atrás, depois do título da Copa do Brasil, que o Osmar já tinha um dinheiro separado para pagar os transfer ban e tal, quer negociar com o Santos Laguna, e até agora nada. Mas também, né, eu acho que ele tá esperando mais o Marcelo Paz, né? O cara, eu tô confiante, mano, no Marcelo Paz. O cara é muito profissional, mas é aquela que a gente tá falando aqui. Vamos ver se os Satos vão deixar o cara trabalhar, né? Os Satos lá de dentro, né? Porque é complicado, mano. Toda vez que chega alguém novo, alguém profissional pra tentar colocar suas ideias, começa a ser barrado, começa a ser criticado. Mas é isso aí, mano. O ano difícil. Quem diria, hein? A gente começou o ano aí sendo escorraçado pela mídia. Ah, é o pior paulista, não vão ganhar nada, não sei o que lá. O único clube paulista que ganhou 2 títulos. O Cesto aí, ó, Palmeiras, Santos, São Paulo, ficaram chupando o dedo. Mano, e eu vi uma parada ontem, mano. Eu não sabia disso, não. Por exemplo, os porcos, o Palmeiras, quando eles divulgam o calendário dos jogos,
eles colocam o símbolo do Corinthians bem pequenininho, mano. Olha como esses caras são canalha, mano. Por isso que eu tenho um nojo de Palmeiras, mano. Nojo de palmeirense, tenho um nojo. E o Corinthians tá retribuindo agora tá retribuindo, colocando o símbolo do Palmeiras bem pequenininho em preto e branco. Então cara, é aquele negócio do Palmeiras lá, aquele acesso total lá, mano, tá muito engraçado, mano. Recomendo vocês assistirem, tá muito engraçado zoar a cara desses lixos aí. Foram eliminados pra gente da Copa do Brasil e tomaram ataque no Paulistão também. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Um feliz ano novo pra você. Então até o próximo, tchau, valeu, é nóis.